Bom dia! Na aula de hoje abordaremos limite de funções, falando sobre a noção intuitiva de limite. Para isso, nós utilizamos um problema, onde foi dada uma função f de x igual a x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. Obviamente, esse x ele tem que ser diferente de 1. E você precisa responder a seguinte questão. É possível obter o valor de f de 1? Para responder essa pergunta, basta que eu substitua o valor de x por 1. Então, nós vamos ter o seguinte. F de 1 será igual, então aqui vai ser 1 ao quadrado menos 1. E no denominador, também teremos o número 1. Então, vai ficar 1 menos 1. No numerador, 1 ao quadrado é 1, menos 1, nós temos 0. 1 menos 1 também é 0. Isso aqui é uma indeterminação. Por quê? Se nós pensarmos que 0 sobre 0 é igual a 0, isso é verdadeiro, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Então, você iria admitir essa hipótese. Mas e se eu colocar 1? 1 vezes 0 também é 0. E se eu colocar 2? 2 vezes 0 é 0. O valor aqui dessa divisão ele é indeterminado. Então, a resposta é não. Agora, admita que queiramos avaliar a função não exatamente num ponto, onde x é igual a 1, ou x é igual a 2, ou x é igual a 3, mas sim avaliar o comportamento da função nas proximidades, por exemplo, do número 1. Então, nesse caso, eu pergunto, qual o valor do limite da função dada, que é f de x, quando esse x tende a 1? Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. Como eu não posso utilizar aqui o número 1 como referência para encontrar o valor da imagem, o certo seria avaliar a função f de x por valores próximos de 1. Então, nós vamos construir uma tabela. Eu vou colocar essa tabela aqui à esquerda do valor x igual a 1. Ou seja, os valores que nós vamos escolher aqui para x estarão sempre à esquerda do número 1. Obviamente, aqui vai ser o valor de x e aqui vai ser o valor da imagem, f de x. Então, vamos escolher aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não precisa ter muitos valores, não. Tá? Então, veja bem. Se eu tenho o número 1, à esquerda do número 1, por exemplo, eu posso ter menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e até mesmo o número 0. Ok? Vamos começar, por exemplo, com o valor menos 2. Então, se nós substituirmos nessa fórmula aqui, nós podemos encontrar o valor da imagem desse número. Ok? Então, eu vou calcular a parte aqui, o f de menos 2. Veja como fica. Então, eu vou colocar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 1, dividido por menos 2, menos 1. Observe, menos 2 ao quadrado, como aqui é negativo, e aqui é expoente par, vai dar positivo. Então, vai ficar 4. 4 menos 1 é igual a 3. E aqui vai ficar menos 2 menos 1, soma e conserva o sinal, dá menos 3, e fazendo a divisão, nós vamos encontrar o número menos 1. Então, a imagem do número menos 2 é igual a menos 1. Eu posso atribuir um outro valor para x que esteja à esquerda do número 1, mas que esteja aproximando dele. Então, se eu estou em menos 2 e quero aproximar do número 1, eu vou tentar menos 1, por exemplo. Então, eu vou calcular a f de menos 1. Substituindo aqui por menos 1, então nós vamos ter menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1. E aqui vai ficar menos 1 e menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, né? 1 menos 1 é 0. Aqui vai dar menos 2, então essa divisão é igual a 0. A imagem do número menos 1 é 0. E aí nós podemos jogar o número 0, por exemplo,
né, que também está à esquerda do número 1. Então, vou fazer f de 0. Então, olha aqui, ó, 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado menos 1, dividido por 0 menos 1. Então, 0 menos 1. 0 ao quadrado é 0, menos 1 vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 1 também. Fazendo a divisão e o jogo de sinal, nós encontramos o número 1. Então, aqui vai dar 1. Veja que eu não posso substituir o número 1, porque não tem o valor da imagem. Então, eu tenho que jogar valores muito próximos dele, mas que esteja do lado esquerdo. Completando aqui a nossa tabela, estamos escolhendo valores à esquerda do número 1. Aqui nós temos o número 0. Então, eu vou escolher um valor bem próximo de 1, mas que esteja do lado esquerdo. Por exemplo, 0,9. Esse valor tem que ser substituído aqui no lugar do x e você vai calcular o f de 0,9. Eu já fiz os cálculos e encontrei 1,9. É só jogar. Se nós, por exemplo, aproximarmos ainda mais do número 1, poderemos jogar o número 0,99. Jogando nessa fórmula, calculando f de 0,99, encontraremos 1,99. Mais próximo ainda, 0,999. Ao utilizar essa fórmula, você vai ver realmente que vai encontrar 1,999. O que temos para concluir? Que ao caminhar sobre o eixo x, vindo do lado esquerdo do número 1, menos 2, menos 1, 0, 0,9, 0,99, 0,999, nós concluímos que a função ela vai se aproximando de um número. Olhando aqui, esse número é igual a 2. Mas eu devo fazer isso não só para o lado esquerdo, e sim para o lado direito também. Então, eu vou construir uma tabela. Eu estarei vindo à direita de x igual a 1. Então, vamos imaginar números à direita de x igual a 1. Então, eu tenho x, f de x. Vou jogar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou utilizar a mesma quantidade de valores. Tá? Então, nós podemos, por exemplo, começar aqui com o número 3. 3 está à direita do número 1. Então, se nós jogarmos na fórmula que foi dada, eu vou calcular aqui, dessa vez, f de 3. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado, menos 1. E aqui eu vou ter 3 menos 1. Como 3 ao quadrado é 9, e 9 menos 1 é igual a 8, eu vou escrever 8. 3 menos 1, 8 dividido por 2 é 4. Então, a resposta aqui é o número 4. O próximo valor a ser escolhido, por exemplo, pode ser o número 2, porque ele também está à direita do número 1 e ele está mais próximo ainda desse valor. Então, vamos fazer f de 2. f de 2 vai dar 2 ao quadrado menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1 é 3, e 2 menos 1 é igual a 1. Então, isso aqui resulta no número 3. Então, a imagem do número 2 é 3. Como aqui eu não posso jogar o número 1, porque nós já vimos que dá uma situação de indeterminação, eu tenho que jogar um valor próximo de 1, mas que esteja à direita. Então, eu vou jogar, por exemplo, 1,1. Pode ser? Então, 1,1, jogando nessa fórmula, vocês vão notar que o valor a ser encontrado é igual a 2,1, né? E assim podemos fazer 1,001, substituindo na fórmula, você vai encontrar 2,001. E se aproximarmos um pouquinho mais, né? 1,0001, você vai encontrar 2,0001. Observe o seguinte, que eu vindo aqui à direita do número 1, 3, 2, 1, mas aproximando do número 1, observe que a minha imagem está aproximando também do número 2, só que do lado direito. Como esses dois valores aqui tendem ao mesmo valor, que é o número 2, nós concluímos
que o limite da função que foi dada, que é limite de f de x, quando x tende a 1, vale 2. Então, por que calcular um limite de uma função? Na construção de gráficos, por exemplo, é muito importante que você saiba o comportamento da função quando x tende a um determinado valor. Fica mais fácil de você traçar a curva, né, daquela função. O interessante em relação a essa função é que se construirmos o gráfico de f de x, veremos que vai ser uma reta. Então, você pode utilizar todos aqueles valores que nós tabelamos, marque o máximo de pontos que você puder e você verá que é uma reta. Aqui eu vou exemplificar utilizando o número menos 2 e 2 que nós calculamos. Quando x é igual a menos 2, nós obtemos o valor menos 1. E quando x for igual a 2, nós obtemos o valor 3. Então, eu vou marcar apenas esses 2 pontos para você entender a construção do gráfico. Então, quando x for igual a menos 2 e aqui menos 1, nós podemos marcar esse ponto. Então, eu vou colocar 2 e 3. 2 para x e 3 para y, nós temos esse ponto. Então, o que nós temos que fazer é unir os pontos. Observamos aqui uma reta. Mas deveremos corrigir essa reta, porque ela tem uma descontinuidade em x igual a 1. Então, quando nós calculamos limite de f de x, que é essa função, quando x tende a 1, observe que nós encontramos o número 2. Isso significa que o ponto 1 e 2 sofrem uma descontinuidade. Então, olha aqui no gráfico. 1 para x e 2 para y, eu tenho uma bolinha vazia. Então, essas são as informações. O gráfico é uma reta. Bons estudos!